Olha, muito legal. Valeu a pena ter vindo de Fortaleza e ter estado com vocês nesse momento. Queria louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. A gente, quando bate palmas assim, louvor a Deus, mas eu bati para vocês também, porque eu sei que tem muito exercício, tem muito esforço, tem muita técnica, tem muita dedicação. Então Jesus fica tranquilo que a gente divida as palmas que é dele com vocês. O pessoal fica assim, não, é para Deus, não é para a gente, não. Eu bati para vocês também, assim, agradecendo pelo esforço, a dedicação, o trabalho e as coisas que aconteceram, porque Jesus está com a autoestima resolvida. Eu sei que vocês também estão, mas Jesus recebendo aplauso ou não, ele está tranquilo. E foi legal ouvir isso de vocês, foi muito abençoado hoje à noite. Muito obrigado a todos vocês, a todas vocês, e aí eu espero que o Senhor continue nos abençoando hoje à noite. Eu uma vez em Fortaleza houve um encontro de várias escolas, e o professor Acrísio, que foi diretor de uma escolinha pequena que eu estudei, me conhecendo como pastor, nesse evento que aconteceu no teatro lá em Fortaleza, ele me chamou para dar uma palavra para a moçada. Aí quando eu cheguei tinha um grupo de jovens fazendo lá umas coreografias, um negócio muito interessante, e a turma aplaudindo. Aí o Acrísio disse, depois desse pessoal você vai falar, não faça isso, professor, vai ser complicado. Eu vou ter dificuldade com essa moçada depois desse grupo e falar alguma coisa. Foi tiro e queda, ele insistiu. Quando eu cheguei, que ele me apresentou, a turma começou a vaiar. Porque, claro, a turma queria o outro grupo. Como na igreja o pessoal é educado, ninguém me vaiou aqui hoje à noite, tá certo? E aí, claro, eu tive que fazer toda uma pedagogia de aproximação com a moçada, até que num dado momento a gente conseguiu se comunicar bem e deu tudo certo. Se o Espírito Santo nos conceder a graça, e eu estou pedindo para que Ele faça isso, de todos nós sairmos hoje à noite aqui impressionados com Jesus Cristo de Nazaré, se isso acontecer com a gente, eu vou ficar muito feliz. Se eu não conseguir lhe impressionar, eu não consigo impressionar com a voz, não consigo impressionar com a cara, com a altura, eu vou ficar feliz se eu não lhe impressionar, mas se de alguma maneira você conseguir sair impressionado com a vida do Jesus Cristo de Nazaré, eu vou ficar satisfeito e vou dormir em paz. Então, se isso acontecer hoje à noite, eu vou dizer que o Espírito Santo nos visitou nesse lugar. Nós estamos num congresso de missões, o nosso foco é missão. E a nossa missão é ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus. A nossa missão é, mesmo vindo da multidão e mesmo ainda transitando entre a multidão, sinalizarmos a vida do Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa tarefa e essa é a nossa missão. A nossa missão e a nossa vocação é ser discípulo e fazer discípulo. Não tem outra missão, não tem outra vocação. A missão de Jesus foi vir ao mundo e fazer com que o pessoal entendesse sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus, o amor de Deus e a vida de Deus. Jesus não veio fazer outra coisa. Os milagres foram decorrência dessa presença. As coisas extraordinárias, espetaculares, Jesus ficar aí brincando sobre as ondas do mar, dando uma de surfista sem prancha e pegando na mão do Pedro e ajudando naqueles tubos extraordinários, porque disse que o mar estava muito revolto, e Jesus fazendo aquela passagem tranquila sem prancha, era só parte da sua comunhão com Pedro, com os discípulos. Era uma maneira de, numa pedagogia extraordinária, dizer que eles fossem pessoas tranquilas, que continuassem confiando em Deus. Jesus não tinha nenhum interesse de fazer aquilo um espetáculo de marketing, de projeção pessoal, até porque o propósito de Jesus era revelar o Pai. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ou seja, o propósito de Jesus era, sendo gente, e gente muito plena como pessoa, gente muito plena como ser humano, nós pudéssemos ver Deus na humanidade do Jesus Cristo de Nazaré. E o propósito da nossa missão é revelar Deus. E quanto mais humano você for, mais haverá possibilidade das pessoas perceberem Deus através de você. O Verbo se fez carne, o Verbo se fez gente, o Verbo se fez humano, o Verbo se fez pessoa. E quanto mais criança foi, quanto mais gente foi, quanto mais ser humano se tornou, mais nós percebemos a glória de Deus na vida do Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus não chamou você para ser um ser especial, para ser um santo extraordinário que o pessoal põe no pedestal. Jesus chamou você para ser gente, para ser feito a imagem e semelhança daquilo que Ele projetou lá no começo de toda a criação. Então essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. A nossa missão é seguir o Jesus Cristo de Nazaré.
andar como ele andou. Jesus disse: Pai, assim como o Senhor me enviou, eu também os envio. Eu quero enviá-los do jeito que o Senhor me enviou. Então, quando Jesus, na sua oração sacerdotal, se quiser pode chamar o capítulo 17 de João de relatório final da vida de Jesus, quando Jesus termina esse seu relatório, uma das frases que ele diz é: Pai, eu estou enviando a todos eles, a todas elas, eu estou enviando do jeito que o Senhor me enviou. Paulo vai dizer que na presciência de Deus nós fomos predesenhados. Desculpa se tem alguém do mundo presbiteriano eu não ter citado predestinado, né? Nós fomos predesenhados, nós fomos projetados, ou predestinados, como você queira, para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. O texto não está dizendo que você foi predestinado para a salvação ou para a condenação. O texto está dizendo que há um projeto, há uma predestinação, há uma projeção futura de que todos nós vivamos conforme a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Interessante que esse texto, o verbo está sendo utilizado no passado, mas tem um outro texto que o verbo é utilizado no presente. Todos nós somos transformados de glória em glória até a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus, segundo aos Coríntios 3, versículos 16, 17, por aí assim. Um outro texto que diz: como Ele é, nós seremos, e como Ele é, nós veremos. Nós o veremos. Ou seja, os verbos estão em tempos diferentes, passado, presente e futuro, mas a realidade é a mesma. É a realidade de que todos nós, de alguma maneira, pelo poder do Espírito e pela graça do Espírito, seguindo ao Jesus Cristo de Nazaré, possamos ser identificados como Jesus Cristo de Nazaré. Viver como Ele viveu, andar como Ele andou, ser como Ele era, se aproximar das pessoas como Ele se aproximava, de alguma maneira interpretar e perceber os gestos de Jesus e tentar analogias no nosso contexto que represente os mesmos gestos, as mesmas atitudes, a mesma vida do Jesus Cristo de Nazaré. Paulo diz que: meus filhos, porque ainda de novo eu sofro as dores de parto, até ser Jesus Cristo formado em vós. A missão de Paulo era formar Jesus Cristo na vida das pessoas. Ele ainda diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Meu querido e minha querida, não tem outra missão na sua vida, senão essa missão do seu colega na sala de aula se lembrar de Jesus, porque você está presente ali naquele lugar. Não tem outra missão na sua vida, senão os seus vizinhos se lembrarem de Jesus, porque você é um ser humano que de alguma maneira está vinculado a Jesus, conhece Jesus. Agora, de certo modo, nós estávamos falando isso aqui há pouco tempo, nós precisamos entender esses Jesus Cristos que estão aí projetados na mitologia católica, na mitologia protestante, que não tem às vezes nada a ver com Jesus Cristo de Nazaré. Nada a ver com Jesus Cristo de Nazaré. E não tem nada a ver com o Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré. Não tem nada a ver com Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos criando mitos, figuras, imagens, projeções, que não dizem respeito ao Jesus Cristo de Nazaré. Eu pretendo hoje à noite conversar com vocês sobre um roteiro simples, e quem sabe a partir desse roteiro nós possamos identificar algumas coisas no Jesus Cristo de Nazaré. E se isso puder fazer uma afirmação mais profunda do que Paulo vai chamar de evangelho, do que Jesus vai sinalizar como sendo a esperança do reino de Deus, o reino que habita em vós, o reino que está perto de vós, do reino que virá em plenitude, se isso ajudar nessa direção, outra vez eu vou ficar muito feliz, Entender o Jesus de Nazaré, compreender o Jesus Cristo de Nazaré, acolher o Jesus Cristo de Nazaré a partir de alguns sinais, de algumas caricaturas, de alguns momentos significativos e relevantes. No Evangelho de João isso é muito bonito, né? No Evangelho de João, Jesus é aquele Deus amoroso que humildemente chega, que trata com muita candura, com muita bondade, que acolhe homens e mulheres, que olha para o Nicodemos e diz que o Nicodemos precisa começar tudo de novo, que a formatação que está na cabeça do Nicodemos não vai ajudar. Nicodemos, você precisa começar tudo de novo, porque você está muito enquadrado. O modelo em que você está formatado está prejudicando você entender. Nicodemos, eu estou falando de coisas espirituais, buscando analogias naturais e você não compreende. Significa, Nicodemos, que o enquadramento que você recebeu do seu contexto, da sua história, da sua religião, faz com que você não perceba o Deus que está presente. Então, quando
Jesus está dizendo para o Nicodemos nascer de novo, que é muito fácil para nós protestantes apenas entendermos isso como um milagre, uma experiência inusitada da conversão, que sem dúvida nenhuma os seres humanos também precisam passar por isso. Mas eu presumo que quando Jesus está falando para o Nicodemos que ele precisa nascer de novo, Jesus está falando desse enquadramento religioso. Nicodemos, você não vai entender se você não se permitir desconstruindo de toda a formatação religiosa que você recebeu, para começar uma nova vida, para começar tudo outra vez. Você precisa nascer outra vez, nascer outra vez. Do Jesus Cristo que os caras trazem uma mulher apanhada em adultério, sociedade injusta, né? Porque traz só a mulher, não traz o macho, e adultério acontece geralmente com duas pessoas. É assim que acontece com toda a natureza. E aí trazem só a mulher a fim de ser apedrejada, e a mulher, o centro da discussão no momento, deve estar assim de um jeito, no maior constrangimento, perplexa, sem saber o que vai acontecer. Jesus assume uma atitude que para mim é extraordinária, né? Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Abaixa-se e começa a escrever. E aí o pessoal, o que é que ele estava escrevendo? Eu acho que Jesus não estava interessado. Essa impressão que eu tenho é tanto que ninguém escreveu sobre o que é que ele estava escrevendo. Eu acho que esse gesto de curvar-se trouxe sobre si a atenção, a fim de desviar a atenção que estava focada na mulher. Esse Jesus que tem uma sensibilidade profunda para dizer: se eu não tomar cuidado, o pessoal apedreja, alguém atira a primeira pedra, e assume um gesto onde as pessoas começam a olhar o que é que ele está fazendo e desviam a atenção do constrangimento causado em torno daquela senhora. Esse é o Jesus de Nazaré. Esse é o Jesus de Nazaré. Me encanta porque é o Deus que humildemente ama. Talvez essa seja a grande diferença do Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que é revelado de uma maneira muito humilde, muito simples. Razão pela qual nós, os cristãos, temos dificuldade de entender o Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré. Porque nós não queremos um Deus numa manjedoura, nós não queremos um Deus no jegue. O pessoal da ideologia da prosperidade, né, fala assim: era jegue, mas era 0 quilômetro, né? Porque não admite que seja um jegue. E se era jegue, mas era 0 quilômetro, porque o Jesus de Nazaré não pode vir num jegue. Ele tem que vir numa BMW, né? Ele tem que descer de helicóptero, ele tem que ter um tipo de projeção que atenda às expectativas da nossa sociedade elitista ou da sociedade de classe média e classe média alta. O Jesus de Nazaré não pode vir entre os pobres, não pode estar entre os pobres. Essa história de um Jesus que tem um jegue, essa história de um Jesus que passa por padecimento, esse Jesus não é difícil de ser compreendido no judaísmo, no islamismo, na sociedade cristã. É muito difícil se compreender esse Jesus do Evangelho. E aqui, quando eu estou falando de sociedade cristã, de cristandade, eu quero fazer essa diferença do segmento religioso ou segmento social chamado cristão e Evangelho de Jesus Cristo. Não que o Evangelho de Jesus Cristo também não ande entre a cristandade. Eu acho que vez por outra ele chega. Vez por outra o Evangelho invade as nossas igrejas também. É interessante na ótica de Marcos. Na ótica de Marcos, Jesus vai 3 vezes ao templo. Nas 2 primeiras ele é perseguido e na terceira ele é crucificado. Então, templo e Jesus de Nazaré é complicado, né? Não tenho nada contra templo, por favor, mas é que a maquete do templo, a matriz religiosa, sacerdote, povo, lugar sagrado, lugar profano, me parece diferencia-se muito do modelo do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, onde a estrada, a rua, a esquina, a casa de família, o presídio e o templo também são lugares que nós podemos encontrar Deus e às vezes não. E às vezes não. Eu estava no congresso de pastores em Salvador, na Bahia, e desculpa abrir aqui esse parênteses, mas só para entender essa linguagem do que eu estou falando, né? Eu disse, na minha geração, quando o pessoal pensou em evangelizar estudantes universitários, criou-se a Aliança Bíblica Universitária, que era fazer do estudante um missionário dentro da própria universidade. Aí os jovens evangélicos dentro do mundo do futebol, com aquela crise, domingo igreja, mas eu estou jogando. Aí o pessoal criou os Atletas de Cristo com o propósito de evangelizar os atletas. Então você tem estudante evangelizando estudante, Atletas de Cristo para evangelizar atleta, e eu estava propondo naquele congresso a associação de pastores, para a gente ter uma associação de evangelização de pastores, né? Ou seja, para você apenas entender que o fato de sermos membros de uma igreja, de estarmos numa sociedade chamada de cristã, seja cristã protestante, seja de que perfil for, não
pressupor que em levando a instituição religiosa estamos fazendo missão. A missão é revelar o Deus que foi anunciado no Jesus Cristo de Nazaré. É viver como Ele viveu, é andar como Ele andou, pela graça, pelo poder e pela unção do Espírito, a despeito de nós, né? De alguma maneira sinalizarmos a vida do Jesus de Nazaré. E eu queria apresentar aqui um roteiro simples, vou tentar ser objetivo nesse roteiro muito simples que vai caber na palma da sua mão. Para mim, Jesus tem um roteiro muito simples, quando Ele diz: Pai, eu estou enviando-os como o Senhor me enviou. Então há um modelo no envio de Jesus que nós precisamos assimilar. E aí, buscando o livro de Mateus, Marcos, Lucas, especialmente, João vai apresentar outros enfoques, notadamente no que diz respeito à deidade de Jesus, mas especialmente os sinópticos, esses evangélicos que estão apresentando Jesus numa mesma ótica, eles trazem Jesus num roteiro muito simples. Jesus que se manifesta na manjedoura, Jesus que faz a opção de buscar a sua solitude no deserto, Jesus que faz a entrada triunfal em Jerusalém montado no jumentinho, o Jesus que topa o Getsêmani, e o ministério termina no Calvário. Se em missão não tivermos pelo menos essa predisposição para fazer a opção entre o palácio e a manjedoura, e preferir o palácio do que a manjedoura, se em missão não entendermos que precisamos ir às multidões, mas só é possível se fazer alguma coisa entre a multidão quando na solitude do deserto você se descobre como pessoa, como ser humano, como gente, com a descoberta da sua singularidade mais profunda, da sua composição genética mais particular, e a partir daí você pedir que esses dons e esses ministérios se manifestem no seu processo histórico. Se não passarmos por aí, entre o jegue e a carruagem, se em missão você não está disposto a fazer a entrada triunfal montado num jegue, e entender que a despeito de ser apenas um jegue, as pessoas vão reconhecer que Deus chegou. Se em missão não entendermos isso, nós estamos perdidos, nós estamos fazendo qualquer outra missão, menos a missão do Jesus Cristo de Nazaré. E podemos até fazer com muita eficiência. Aliás, o que é de arrebentar na vida é quando você faz com muita eficiência ou com muita eficácia o que Deus não pediu para você fazer. Imagina só você fazendo as coisas, todo mundo aplaudindo. Deus, meu filho, todo mundo aplaudiu, mas não foi o que eu pedi, né? Não era isso que eu queria, não foi isso que eu pedi para que você fizesse, né? Entre as projeções das grandes empresas religiosas que estão aí, eu fico observando, os caras estão fazendo bem feito. Cara, tem imagem pública, mesmo que seja negativa, mesmo que seja ruim, mesmo que tenha muita corrupção, mas os caras estão fazendo. E fazem com mais competência do que muita gente. Por outro lado, eu acho que Jesus olha lá de cima e diz: eu não tenho nada a ver com isso, meu querido. Nunca vos conheci. Não é que Jesus não conhece quem faz milagre. Jesus não conhece quem faz milagre e pratica a iniquidade. Ele diz: eu nunca conheci vocês que praticam a iniquidade. Então o problema não é fazer milagre. O problema é atrelar o espetáculo, o milagre, essas coisas ao Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. O Andrezinho está aqui, você me fez lembrar do Evaldo. Evaldo é um quase tio do Andrezinho, a mãe do Andrezinho, a família da mãe do Andrezinho, trouxe o Evaldo. Evaldo, de fato, a mãe, não sei se por que situação, que dificuldade, estava vendendo o Andrezinho por R$5 numa caixinha de sapato. Andrezinho não, o Evaldo, desculpa. Você a gente daria 7. E aí a mãe da Regina acolheu o Evaldo. E o Evaldo, talvez por conta de toda a sua história de vida, passou a ser um garoto com muitas limitações, tem dificuldade na voz, tem dificuldade em várias coisas, anda com dificuldade. E Evaldo um dia chegou para o Júnior, que é o pai do André, e disse: Júnior, cala, eu estou indo acular numa igreja, tu precisa ver, Júnior, é muito fogo, é poder, Júnior. Eu vou lá, o pessoal começa a cantar, o pastor chama o povo lá na frente, o povo vai lá na frente. Depois não disse para ele que eu estou imitando a voz dele não, viu, cara? E aí, pastor, bota a mão na cabeça de um, cai o outro. Júnior, é muito poder, Júnior, é fogo. Tu tá indo lá, Evaldo? Tô, Júnior. Tu vai lá na frente? Vou, Júnior. E tu cai, Evaldo? Cai não, Júnior, sou abestado não, sou besta não, Júnior. Caramba, o Evaldo tem mais discernimento do que o pessoal todinho, que legal.
E aí quando eu vejo o Evaldo com esse tipo de percepção, eu digo, esse camarada está mais perto da singeleza do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Ele não está encantado com o espetáculo. Então tem muita gente fazendo muita coisa que eu presumo que Jesus e Evaldo olham lá de cima e dizem, sou besta não, rapaz, não estou nisso não. Me tira desse negócio. Orar em nome de Jesus não é usar de maneira mágica o nome de Jesus para as coisas que nós queremos. É se envolver com aquelas coisas que Jesus diz, nisso nós estamos juntos. Nós vamos juntos. A magia da religião é exatamente isso, é usar frases de efeito para que as coisas aconteçam, é usar frases para que as coisas se cumpram, é a linguística, a neurolinguística do Laí Ribeiro, que tem se filtrado aí no mundo evangélico brasileiro, mas assim, a ideia do Jesus Cristo de Nazaré é sobre essa coisa que tem a ver com a vida, eu me comprometo com você, estamos juntos nisso. Então muita missão que nós fazemos não tem nada a ver com a missão do Jesus Cristo de Nazaré. Como discernir isso? Paulo fala que se alguém trouxer um outro evangelho, mesmo que ele é um anjo, que não tenha nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, nós consideremos como anátema, como nada. Então, nesse contexto, discernir entre o evangelho do Jesus Cristo de Nazaré e discernir sobre essas manifestações religiosas, precisamos buscar um pouco mais esse critério. A manjedoura é um desses critérios. A manjedoura é um desses critérios. Circunscrita a manjedoura, você tem vários eventos, vários elementos. A própria Belém Efrata, que é pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. É nessa pequena Belém Efrata que vai nascer o Jesus Cristo de Nazaré. É a periferia da periferia, não é nem na periferia. É o lado do avesso, é do lado do outro lado do lado de lá. Junto com a pequena Belém Efrata tem uma menina, está aí nos meados da sua adolescência, um garoto chamado José. Pouco dinheiro. O livro de Lucas diz que quando o casal foi apresentar a criança no templo, o casal levou um casalzinho de pombos. E o texto bíblico diz, se não tiver um cordeiro, leve um casal de pombos. Então possivelmente Maria e José não tinha nem o cordeiro para apresentar no templo, gente. E aí o Filipe se encanta com Jesus de Nazaré, encontra-se com ele e vai falar para um amigão dele chamado Natanael. Natanael, cara, você é meu amigo, deixa eu lhe dar uma notícia. Eu encontrei um cidadão, cara, eu encontrei uma pessoa, tenho certeza que ele é o Messias. Poxa, você encontrou o Messias, eu também espero, tenho muita esperança que ele venha. De onde é que ele é? De Nazaré. Peraí, cara, pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? No entorno da manjedoura está a pequena Belém Efrata, está Maria, o José, a desprezível Nazaré. Quem eram os pequenos pecuaristas chamados de pastores? É porque nós geralmente quando falamos dos pastores, nós pensamos nos pastores. Nada disso, eram pequenos pecuaristas que não tinham chance nem de participar das liturgias no sábado, porque ficavam cuidando dos seus rebanhos. A esses, os anjos se apresentam dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos seres humanos, a quem Deus quer bem, a quem Deus quer bem. Hoje nasceu na cidade de Belém, Jesus o Salvador. Que legal. E eles vão, se maravilham, se encantam, sem milagres, sem nada de espetacular, uma criança envolta em panos aproveitáveis, né? Usando a nossa linguagem, panos que serviriam para os nossos processos de reutilização, e aí se encantam com a criança, e eles voltam maravilhados. Os magos do Oriente, sensíveis. Só aqui um parêntese, o Mateus é o único que apresenta os magos do Oriente, entendo no texto de Mateus quando fala também da mulher cirofenícia, uma vez que ele está escrevendo aos judeus para dizer, Jesus veio da descendência dos judeus, mas não veio para os judeus. Ele veio também para os magos do Oriente, para esse outro que não faz parte da nossa etnia. Veio para essa mulher cirofenícia, em Israel não tem fé semelhante a dessa senhora, ou seja, esse evangelho que é anunciado para o outro, totalmente outro, que nem fez parte do nosso arraial religioso. Entre o palácio e a manjedoura há uma distância acentuada. Palácio não é oportunidade para o evangelho, palácio é uma ameaça ao evangelho, uma ameaça ao evangelho.
As instituições religiosas precisam dessas negociações com o palácio para trocar bancada com voto, trocar teto de igreja por voto, e às vezes elas se fortalecem, e nessa desgraça, essas instituições hoje são muito desacreditadas no contexto brasileiro, e graças a Deus que elas são desacreditadas. Eu espero que as pessoas não confundam isso com o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Mas entre o palácio e a manjedoura, há uma ameaça no palácio. Os magos não voltam pelo palácio, porque eles perceberam que o palácio era uma ameaça. Depois que eles se encontraram com a criança na manjedoura, a família da criança, eles decidiram e perceberam que o palácio era um risco e não uma oportunidade. O palácio era um risco, não era uma oportunidade, não era uma chance, não era uma chance. O Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré nos põe em processos históricos onde você tem que decidir a sua geopolítica. Se você quer estar do lado mais fragilizado, ou quer ter uma imagem pública bem agradável por estar diante, perto e amigo dos poderosos. E nesse conflito entre a multidão que aplaude, seja na monarquia, seja no parlamentarismo, seja no espaço democrático, se você tem multidão, você tem vinculação com o poder. Mas como Jesus sabe que esse espaço é um espaço de muita ameaça, ele prefere o deserto. Ele vai para o deserto. E vai conduzido pelo Espírito na ótica de Lucas. Vai conduzido pelo Espírito porque é no deserto que ele vai vencer a tentação de poder, é no deserto que ele vai vencer a tentação de prestígio, é no deserto que ele vai vencer a tentação da acumulação de bens. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A tentação não era a tentação da fome, era de poder. Mostra que você é poderoso. A tentação não era a tentação contra a lei da gravidade, de ir no pináculo do templo e pular. Era a tentação de ter o mesmo prestígio que é dado somente a Deus. É a tentação de dividir esse reconhecimento que é dado ao Deus eterno e dividir esse reconhecimento com os seres humanos, que é o reconhecimento da glória. Ontem a gente foi ontem ou hoje de manhã, Lécio, a gente conversando um pouco sobre, ontem, né? Conversando sobre a glória. No Evangelho, glória é um negócio muito legal, gente. Você não tem aquela música que a gente canta assim, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui? Quando eu canto essa música, eu começo a ficar preocupado. Porque no Evangelho, glória é um negócio muito complicado. No Evangelho, quando você vai para o Novo Testamento, tem umas outras conotações de glória. Mas no Evangelho, glória é pauleira. Mãe do Tiago e João: Senhor, eu queria que quando o Senhor estivesse na glória do Senhor, o Tiaguinho sentasse à direita e o João à esquerda. Aí Jesus diz: mulher, você não sabe o que você está pedindo. Você quer que eu tire os dois ladrões da cruz e coloque os dois lá? Ela não sabia o que estava pedindo, porque para Jesus, o Calvário é o espaço inusitado e extraordinário aonde a glória de Deus será revelada. Por isso que ele diz: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o Filho para que o Filho glorifique a Ti. É chegada a hora de quê? A hora da cruz. Porque para Jesus só existe glória quando de alguma maneira o amor de Deus é revelado. Para Jesus só existe glória quando nós entendemos melhor a misericórdia de Deus. Para Jesus só existe glória quando a graça se faz visitada, quando a graça invade o nosso espaço, quando a graça dança entre nós, quando a graça faz a sua coreografia. No Evangelho, quando o amor e a misericórdia se manifestam, está acontecendo a glória de Deus. Por isso que toda doutrina e toda teologia sobre o amor de Deus é melhor compreendida depois do Calvário. Então o deserto é esse caminho em que, andando por ele, nós decidimos o espaço onde facilmente vencemos a tentação do poder, a tentação do prestígio e a tentação da acumulação de bens. O jegue é a opção de entender que com Deus qualquer coisa é excesso. Eu só não vim pregar descalço hoje aqui por conta do impacto que eu tive no meu coração com esse grupo, que poderia parecer hipocrisia, sinalizar qualquer outra coisa. Mas se vocês me permitem, ainda estou com vontade de tirar a sandália. Tire a sandália dos pés, né? Eu acho que não é por causa da terra, é porque andando com Deus, até uma sandália é excesso. E o jegue, no meu entendimento, é a opção de ser reconhecido a despeito do jegue. A cena de Jesus entrando em Jerusalém montado no jegue tinha tudo para ser uma cena digna de vaias. Digna de vaias. Porque o jegue, conforme está escrito, não tinha sido nunca montado por ninguém.
E quem é de zona rural sabe o que é montar num jegue, nunca montado por ninguém. O texto de Lucas me dá um gancho hermenêutico, onde há uma probabilidade de que o jegue tenha dado trabalho, porque o texto diz assim: os discípulos ajudaram Jesus a montar no jegue. Tem duas opções: Jesus ter chegado assim para o danadinho do equino lá e dizer: ô seu jeguezinho, eu fiz uma danada da tua mesma espécie falar lá na história antiga. E se eu mexi com esse órgão do sentido lá da danadinha para que ela falasse, eu vou mexer agora na sua audição, você vai me escutar. Por favor, eu quero fazer uma entrada triunfal decente. Não escaramuce, não decoice ninguém, vamos legal, tá? Quando Lucas disse que os discípulos ajudaram Jesus a montar no jegue, e Jesus tinha um corpo atlético para aguentar a chibatada da quinta-feira, das 3 horas da tarde até a sexta-feira, da quinta-feira à noite até a sexta-feira às 3 horas da tarde, Jesus era muito atlético. Então, se fosse um pitoquinho de gente cearense, aí tudo bem que precisava de ajuda, mas Jesus era passar a perna, montar no jegue e tal. Me dá a impressão que o jegue deu trabalho. Talvez seja só a minha irreverência. Então entenda essa minha interpretação não como uma interpretação técnica, exegética e hermenêutica do texto, mas quem sabe muito mais interpretando a minha elaboração mental do texto do que o próprio texto. Mas tudo bem, só para dizer para você o seguinte: Jesus monta no jegue e na ótica de Mateus, só criança e adolescente está gritando: Hosana, Hosana, o rei que vem em nome do Senhor, porque só criança e adolescente entende um negócio desse. De tal forma que quando Jesus entra no templo, as crianças continuam gritando. O texto não disse se o jegue entrou, não. Eu gostaria que ele tivesse entrado também. Quem sabe o bichinho levantaria lá a patinha, eu também quero e tal, né? Mas assim, ele não. Mas as crianças continuaram gritando. E os religiosos, chacoalhados por aquele cenário, né, diz para que Jesus, supondo que Jesus e os discípulos estavam insuflando as crianças, pede para que eles se calem. Manda que eles se calem. Aí Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Houve alguma coisa aqui? Estou sentindo um negócio aqui, não sei o que é essa tecnologia. Vocês têm que entender que cabeça de cearense é mais volumosa. Meu querido e minha querida, só o Jesus Cristo de Nazaré, para que, mesmo indo de jegue, se permita ser reconhecido como a revelação de Deus na história da humanidade. Em outras palavras, Jesus não precisa de holofotes e outros artifícios senão dele mesmo. A missão, que é a continuação da missão do Jesus Cristo de Nazaré, descarta os holofotes, descarta os acessórios. A missão, que é a missão do Jesus Cristo de Nazaré, descarta qualquer outra coisa que possa impressionar e que impressione sem as categorias do Evangelho. Daí porque a estética que Jesus vai buscando na vida são estéticas que correspondem à essência da sua mensagem, à essência da sua vida, porque nós podemos fazer uma troca e a nossa estética sinalizar outras coisas que não têm a ver com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Como dissemos hoje à tarde, se essa arquitetura aqui em cima é para dizer que quem fica em cima é mais poderoso do que o pessoal que está aí, essa arquitetura tem que ser mudada. Se as cadeiras que ficam nos locais que tem cadeiras, aí tem umas menores e tem uma central mais bonita, é para dizer que ali se senta um mais poderoso do que todo mundo, isso não tem nada a ver com o Evangelho do Jesus de Nazaré. A opção da entrada triunfal num jegue é a história de que a estética precisa nos garantir a consciência de que a singularidade do Evangelho é suficiente para dizer que Deus é Deus e dizer que o Jesus Cristo de Nazaré não tem ninguém igual a Ele, e a diferença dele não é porque Ele é maior, é porque Ele serve.